Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Histórias e Culturas, né? Histórias sombrias, história do sobrenatural, né? E parte 2, contada mais uma vez pelo amigo Paciência, assim conhecido aqui na cidade, né? Seu Severino é conhecido aqui popularmente como Seu Paciência. Ele que vai contar, dar continuação, né, a história sombria que ele presenciou ao longo de todo o seu tempo, desde a adolescência até recentemente, ao ano de 2024, ele presenciou muitas coisas, ele que tem uma sensibilidade de ver as coisas. Tudo correu, isso arrepiado, eu menos, quando sou assombrado. Eu falo com o mal assombrado, rapaz, se for possível, eu falo com ele. Eu vi o espírito do cara em pé olhando para ele. Sinceramente, eu vi. Eu senti quando a pessoa vinha andando na minha direção, eu passei, aquela pessoa ia atrás de mim, eu senti só os pisados, o barulho do mato. Então, sem mais demanda, logo depois da vinheta, vocês vão ver essa história sombria toda. Te prometo. Conforme prometido, a gente está aqui mais uma vez, dando continuidade ao vídeo, parte 2, certo? Aqui com seu Paciência, assim conhecido, né? Seu Severino, mais conhecido como Seu Paciência. Ele que vai dar continuação à história. E ficou prometido lá no vídeo atrás que ele ia contar uma história sinistra de um negão, alguma coisa que aparecia naquela região, né? Pode ficar à vontade para contar. Sempre, inclusive, o rapaz trabalha lá, aí ele viu, pensando que era o vigia. Quando ele chega no motor, o vigia estava. Aí, mas rapaz, eu vi você ali, ele disse, era eu não. Ele está no negão, esse mal assombrado que anda lá. Mas era o que? Era como se fosse um vulto? Era o que? Tinha alguma característica? Que nem fosse uma pessoa mesmo lá. Pretão? Cheio de rosário. E era? O senhor chegou a ver? O motor tratorista, ele foi levar uma pipa com água. Os caras trabalhando no outro dia. E o negão estava lá numa ruma de barro. Sim. O cabra cavou lá e pegou uma ruma de barro lá e ele estava sentado. E o cara chegou no trator de madrugada e ele não correu não. Também não saiu não. Não correu. O tratorista deixou a pipa, fez a volta e foi embora. E o negão só levantou. Foi lá no menino da irrigação que estava perto. E todo mundo viu? Tudo viu e não ficou ninguém. Perna para que te quero. Mas correu todo mundo numa situação dessa. Dessa vez o senhor não estava, eles contaram para o senhor. Não, foi né? contado para mim. Eu acho que dessa vez o senhor não ia ficar não. Sim, assim, às vezes eu estou em casa mesmo, chegou uma pessoa que quer fazer medo a mim, eu não tenho. O senhor não tem susto fácil, não, né? Não tenho não. Eu digo, ainda agora mesmo, eu estava há pouco tempo. O neném chegou bem devagarzinho, parou e ficou olhando para mim com o aboticado. Eu só via, né, eu olhei assim para ele, gente, tá pensando que eu sou assombrada? Não tem susto, né? Então eu acredito que o senhor nasceu com algum privilégio de não ter medo, né? Tem não, isso é desde eu pequeno, eu ando à tarde da noite, de noite. Será que não é o sobrenome Paciência? O senhor deve ter muita paciência. Paciência, né? Aí não tem medo. O tem medo não, depois. Não, tem não. Tava eu, minha mulher, tava meu cunhado. Isso. Tava à noite e a gente via tudo de branco. Você foi pescar? Todo de branco lá na... Foram pescar à noite, foi? Foi, no Arieiro, perto do Arieiro. Todo mundo correu e eu não corri. Quer dizer, todo mundo não é menos eu. Pronto, a esposa dele, pessoal, ela tá aqui em off, ela não vai aparecer. A senhora testemunha que só ele ficou. E a senhora correu? A senhora correu? Corri. Tá vendo? Então o homem Ela, tem meu coragem. cunhado, tudinho correu. Mas apareceu como assim? Do nada? Era gente, não? Não, era não. Era não? Era não. Todo de branco? Foi. Tudinho correu, isso arrepiado, e eu menos, eu não arrepio não, quando sou assombrado. Eu falo com o mal assombrado, rapaz, se for possível, eu falo com ele. Me deram um empurrão, quase que eu caía. Quando eu olhei para trás, ninguém. Eu digo, oxente, tá pensando que eu tenho medo? Sou medroso não. Eu posso correr sim, se eu estiver no trabalho à noite, se eu ver uma moto com o farol ligado, com a barriga na minha direção, ser humano, né? Eu não fico não vou mentir. Sim. Mas mal assombrado? Rapaz, pelo que eu tô porque vendo, eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que a fé em Deus eu também tenho, mas eu corria. Eu corria. Eu tenho fé em Deus, mas eu tô precisando de mais fé. Porque é muito ruim a gente ter medo, qualquer coisa, um susto, o coração acelera, lá vai aquela coisa toda. Então o senhor é privilegiado de não ter medo. Quando eu vinha do trabalho à noite,
eu via mal assombrado na pista. Eu passava por perto dele, não corria. O senhor pode contar um desses episódios? Foi o que o senhor chegou a ver assim na pista? O espírito do Cabamoto. E? Mas tinha forma de gente? Como é que é? Tinha do mesmo jeito de uma pessoa, só que não era. Dá para perceber que não era um ser humano, não. O senhor consegue perceber através do que assim? Qual é a característica que o senhor consegue ver que não é gente? É que nem eu vejo só aquele vulto. Não é totalmente Não, visível, não, né? não. A pessoa ser humano não, é só o vulto. Que nem em forma de uma pessoa. Entendi. Como fosse uma resta grande, forte, né? Aí ele desceu e eu passei normal na bicicleta. Sem se arrepiar. Foi. Então, assim, é muita história que o senhor tem, viu? Muita história, é impressionante as suas histórias. Tem. Porque sempre que a gente vai conversando, vai surgindo novas histórias. E eu ainda acredito que, mesmo depois da gente gravar esse vídeo, o senhor ainda vai se lembrar de algumas histórias que podia ter contado e não se lembrou de contar. Porque, pelo que eu estou vendo, muitas coisas aconteceram Muitas coisas. Quando eu vinha, umas 6 horas da noite, eu senti, quando a pessoa vinha andando na minha direção, eu passei, aquela pessoa ia atrás de mim, eu senti só os pisados, o barulho do mato. Que a pessoa vem pisando e andando, e pisando. Sei. No mato e nas praias de cana seca. Só o pisado eu sentindo, aí eu não maneirei não, né? Eu pedalei um pouco mais ligeiro. Dessa vez o senhor ficou mais perto, né? Porque ele vinha ao meu lado, né? Vinha ao seu encontro, né? É. Desde então, o senhor escutou o barulho de pegadas. No caso, o senhor não chegou a enxergar ninguém, né? Não via Mas nada. o senhor resolveu pedalar mais. Aquela pessoa Pisando na palha. Era. Mas imagina, você vai é de noite isso? Foi de noite. Você no silêncio da noite, né? E você vai pedalando e escuta uns barulhos que você já vai meio atento. Escuta uns barulhos de alguém pisando. Ô, rapaz, eu acho que essa bicicleta tem que correr mais de fosse que eu. Não quero nem me ver nesse lugar. À noite, sempre eu estava jantando lá no pivô, escutava o pessoal conversando. Aí eu ia lá. Pra ver se era gente. Não tinha medo, não. Aí os cabas diziam, mas rapaz, fica dentro das coisas. Eu não fico, não. O meu lugar é na barraca, eu fico aí na barraca. Quando eu via todo o pessoal conversando, eu ia lá no traço, acendia a lanterna, não tinha ninguém. Diz que ali virou um carro, um caminhão de jeito, tinha uns pessoal em cima, virou para aquele lado ali, né? Foi na fazenda, foi? Ali no pivô, perto de seu corpo, aquela banda ali. Ah, tá. Certamente deve ter alguma coisa do passado, algum fato histórico de alguma coisa. Algo aconteceu no passado que ficou repercutindo naquele lugar, né? Eu acho que deve ter sido isso. Então, assim, é muita história. E essas histórias, pessoal, eu volto a dizer a vocês que realmente acontecia com muita frequência. A exemplo aqui de seu paciência que o ano passado, né, ele presenciou isso aí. E não está tão extinto assim não, né? Ele tem uma sensibilidade mais de ver, né? Que não é para todo mundo, eu não sei que é privilégio, eu não quero ter esse privilégio não. Eu estava na casa da família, assistindo, na casa da família, da minha família, assistindo Samuca. E na lente quando o caba, né, lá na TV. Da TV, filmou o Cabamoto. Eu vi o espírito do cara em pé olhando para ele. Sinceramente, eu vi. Através da TV? Da lente da TV, na TV. Na lente que tinha alguém assistindo com o senhor? Que filma. Na hora? Tinha, mas ninguém viu, só eu que vi. Mas o senhor falou? Tá vendo a pessoa? O senhor chegou a argumentar isso? Cheguei. Mas ninguém viu? Eu digo, eu tô vendo o caba ali, ó, o espírito, o caba tá morto e o espírito dele tá olhando pra cara dele. Foi? Foi, eu vi. E aí, pessoal? Olha aí. Olha a história, pessoal. Olha que história. É de arrepiar. Se o espírito do cabacete do morto, você vinha dar pro meu lado, eu sei. O senhor percebe, né? Eu percebo. Né? Ainda bem que o senhor tem um dom assim de se manter tranquilo, né? Porque imagina, né? É Deus que dá esse dom ao senhor, do senhor se manter tranquilo no né? Porque eu tenho muita fé em Deus. O senhor, como falou, o senhor é evangélico, né? Tenho muita fé em Deus, aí eu não tenho medo não. Agora, só tive medo uma vez, eu era garoto, eu desci na ladeira embaixo, fui com meu irmão, desci na ladeira embaixo, fui tomar um banho numa cacimba que tinha em São Felipe. E à noite? Era cedo da noite, não estava nem anoitecendo ainda não, eu acho que era de umas 5 horas da noite por aí. Aí eu vi aquele barulho que vinha quebrando o cano, vinha tudo quebrando de um jeito, uma coisa feia.
Aí ele falou assim, pegou o Nino, eu não fiquei não. Quando eles pegou, aí eu corri. Nesse dia eu não fiquei não. Falou não seu nome, mentir, foi? Aí foi carreira, dessa vez socorreu. Foi. Ele subiu primeiro, quando eu fui chegar lá em cima eu cheguei. É uma voz, foi que o senhor escutou? Não, só que quebradeiro de cano. Sim, é o senhor, perna para que te quero. Foi. O senhor falou que escutou alguém chamando seu nome. Foi isso? Foi. Pode contar essa história aí? Foi. Eu tinha tomado um café, estava ali sentado, e quando pensei que não, chegou uma pessoa chamando meu nome. Eu senti como fosse duas mulheres. O senhor sentiu uma voz dupla, foi? Como fosse duas vozes falando? Foi. É que nem chegou, que nem tinha chegado ali duas pessoas perto de mim. Eu, pelo informático, tinha uma mulher, eu vi até o jeito da mulher, o rosto da mulher, que era uma gorda e uma magra. Eu sempre gosto do meu radinho ligado no louvor a noite todinha, né? Eu não durmo em serviço, sempre eu fico atento. E eu estava ali, o radinho baixinho, eu escutando o meu louvor, e eu, de repente, chegou aquela pessoa chamando meu nome. Entendi. Aí eu não tive medo não. Só fui olhar, eu está arrependido em nome de Jesus. Sai daqui, que aqui não te pertence não, aqui não é teu O lugar. senhor não. aumentou até o volume do rádio, não foi que o senhor Aí falou? eu peguei e aumentei o volume do rádio. Estava tocando um louvor. Foi. Aí com Aí isso, com isso desapareceu. desapareceu, né? Foi. Pessoal, algo também que eu até comentei com ele, o ano passado, seu paciência, ele sofreu um acidente, não sei se foi um grave acidente já, né? Foi. Né? Ele chegou a fraturar, tudo, não foi? E ele me contou, pessoal, que foi algo que ele não entendeu como foi. Que o pessoal viu o senhor andando no meio da pista, o senhor se lembra disso, né? Só pode contar assim. Foi. Aí eu vinha... Foi atropelado pelo carro, Eu passei a noite normal, vinha sem sono. Aí eu já vinha chegando já perto aqui do Espírito Santo e de repente eu apaguei. Em cima da bicicleta. Teve pessoas que disseram que viu o senhor andando. Viu eu pedalando no meio da pista. E o senhor não lembra disso? Não me lembro disso, não. Só se lembra que já estava Eu não tascando. senti nem a cipuada, só E senti quando eu já estava caído tascando. Nem dor o senhor chegou a sentir? Não, nada. E o rapaz chegou a minha esposa e disse que eu tinha morrido. Eu vi o vídeo lá do senhor, não sei como foi que se espalhou tão rápido. Eu vi o vídeo, o senhor, tá doendo, não sei o que mais. Foi gritando muito e que rapaz, eu tô conhecendo esse homem. não podia tocar no meu braço. Sim, quando ele estava tocando, né? Se toca, Aquilo ali o senhor se lembra? Aquela parte ali o senhor se lembra? Ou não? Me lembro. Aí ali eu já tinha tornado tinha acordado desse coisa que aconteceu comigo que eu não sei nem explicar. Foi uma coisa que eu não estava sem sono nem nada, porque eu sempre, quando eu estou no serviço, não dá sono em mim não, porque eu seco uma garrafa de café durante a noite. Eita. É porque tá ali para vigiar, né? Não vai para dormir. Se der sono, eu já tomo um golinho de café, Pra já o esperto. sono já esperto, já não durmo. Então, pessoal, isso aí também é um mistério. Eu acredito que tem um mistério muito grande, porque, como ele falou, ele não se lembrou de nada, não sentiu nem a pancada. Então, assim... Estourou a janta da bicicleta. Imagina. Fez um rombo na minha perna, descolou a cavica, saiu do lugar, quebrou o ombro, uma cipuada de mantê-lo. Até hoje eu estou com muito problema por causa desse acidente. Por causa do acidente, né? Deixou alguma sequela, foi? Foi. O senhor ficou impossibilitado de trabalhar? Foi. O senhor ficou impossibilitado de trabalhar? Não estou podendo trabalhar não. Foi depois desse acidente que eu, às vezes, eu imagino assim, esse caba que se foi, eu acho que ele estava ali no lugar onde eu passei. Então, no que eu passei, ele... Aí ali eu só via aquele negócio bem distante. Aí ali eu ia fechando o olho bem devagarzinho. O senhor lembra só disso? Só disso, só aquele negócio bem, aquela pista longa. Foi. Coisa, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar. A gente procura uma palavra, a gente procura um porquê e não entende, né? Só sabe quem já passou. E eu acredito, sim. Eu acredito, o meu público acredita, sim, nisso aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão botar seu comentário, muitas pessoas vão
é compartilhar também essas histórias, né? As pessoas que gostam, né, dessas histórias, de ouvir essas histórias, desses relatos, que realmente são verídicos, são verdade. Nem até uma irmã minha que ia dormir lá, ela não tinha coragem de dormir no outro quarto sozinha, não. E era? Era um medo. Lá no sítio? Lá no sítio. Como é o nome do lugar? Ela tem que... Saboeiro. Saboeiro, né? Ela tem que dormir mais irmã dela. O negócio Aí o marido da irmã dormia no outro quarto só, e ela tem que dormir elas duas, porque ela não conseguia com tanto mal assombrado dentro de casa. Nossa, era carregado. Era. É aquela casa lá na beira da pista ali da BR, né? Agora Era aquela última, não era? Quase. Quase perto da última. Perto da do Cacimbão, né? Isso, é. Eu me lembro daquelas casas, a gente vê umas casinhas tão bonitinhas. Tinha um pé de manga lá. E sombria daquele jeito. Quando estava fazendo essa pista a primeira vez, quando estava fazendo a pista, existia ainda essa casa. Existia, né? Então não sabia que aquele lugar era tão sombrio, não. E essas BR, elas são muitas coisas trágicas que aconteceram por ali, né? Então tem coisas que realmente fica por ali, né? Coisas pesadas, coisas boas não. E coisa de Deus, coisa de luz não vai fazer isso com ninguém, né? Não vai perturbar, não vai fazer essas coisas. Vai perturbar, não. É coisa do inimigo, né? Coisas mesmo, né? Aí quem tem medo, aí passa mal. Passa mal. Ninguém queira sentir na pele, né? De passar por um perrengue desse, né? Porque tem pessoas que dizem, eu vou para tal canto e não tenho medo, não, isso, aquilo. É melhor... Se tiver medo, é melhor, não ir, né? É melhor não ir. E a vocês também, pessoal, que tem medo, que de repente tem uma criança assistindo, pessoal, esses assuntos, que tem uma criança que não assistam. Que for criança, sai da sala, né? Então, assim, só vocês mesmo que têm coragem de assistir, de ver, de ouvir esse relato, essas histórias do sobrenatural que acontecia, eu volto a falar, no passado, com muita frequência, mas recentemente, seu Nino aí tá aí, né? Para testemunhar tudo que ele passou. Deu um negócio do pivô, a pessoa pensando que era ladrão, não é ladrão, é mal assombrado. Sim, pensando que era um carro, né? Viu o farol de tudo, né? Foi. E só que esse carro, ele foi embora, né? E o mal assombrado, ele estava ali. Eu só escutando só as voadas dele, eu dentro das canas, pensando que era a gente, estava fazendo alguma coisa errada, mas não era. Pensou. Tá entendendo? Aí só, eu cheguei lá, o dia umas 5 horas da manhã, do mesmo jeito que eu deixei estava. Do mesmo jeito, né? Me diga uma coisa, o senhor já ouviu falar em zumbi, que é uma assombração feita de osso do cavalo que cresce? Já ouviu falar? Ouvi falar. Esse daí o senhor não testemunhou, não. Esse daí o senhor não podia ficar não, viu? Não, eu fiquei sabendo que ela cai por cima, parece que a pessoa... Esse aí eu não fico não. Isso aí não valia a pena o senhor ficar esperando não. Esse daí diz que cai por cima, o cabo enlouquece. Agora, se eu estiver no trabalho à noite e se eu ver o negócio quebrando num cano, eu não corro não. Muita gente aconselha eu não ficar na barraca não, sempre fique dentro das canas, procura um lugar ali e se esconda. Porque também tem gente, né? Hoje em dia, o mundo, infelizmente, né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, que eu escuto meu louvor e graças a Deus, quando eu vejo um moto que vai para lá, eu me escondo, mas não é gente errado. É trabalhador mesmo da São João. Mas como o senhor bem falou, já chegou a ver moto, já chegou a ver carro, e nem era carro, nem era moto, né? Depois, o senhor percebeu depois que não era nenhum dos dois, né? Então, assim, impressionante. Gente que trabalha à noite e tem medo, nem vá. Nem vá, né? Ele passa mal, dá uma convulsão nele ali. Sozinho, né? Um ataque cardíaco, alguma coisa assim, né? Porque mexe com o corpo todo, né? Às vezes eu olhava assim eu via aquele vulto passando, ficava ali nas canas, ali no aceito da cana, eu só fazia botar a lanterna. Tudo ok. Quando eu apagava, já via de outra cor. Nossa. É algo muito sombrio, né? O vídeo nosso vai ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo, certo? Dizer a vocês que compartilhem esse vídeo aí. Agradecer também ao amigo Paciência, ou Nino, ou seu Severino. Mas que falar quem é seu Severino aqui, ninguém conhece. Mas que falar quem é seu Paciência, todo mundo vai dizer, ali, conheço, né? Que tem um friteirinho ali que vende seus bombons, suas pipocas, né? Tá aqui perto da vila, você chega lá, compra, né? E estamos aí, né? Está nos preços bons. No preço bom, né? Vai, tá vendo? Então o friteirinho dele fica aqui na rua, conhecida como Rua do Cemitério, mas a rua Monsenhor José João, né? Aqui na próxima vila, se você quiser comprar sua pipoca, seu bombom, seu doce, tá lá, na barraquinha dele. Tá bom, pessoal? Então, tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus. Valeu!